Oi, bem-vindo ao Ancorado em Propósito. Eu sou a Natália e hoje eu queria conversar sobre medo. Você já percebeu que às vezes a gente fica com tanto medo que a gente paralisa, a gente fica preso e a gente não consegue fazer nada? Deus pede pra gente fazer uma coisa, Deus nos chama, coloca alguma coisa no nosso coração e a gente fica completamente paralisada. Eu sei que isso acontece comigo e já aconteceu muitas vezes. E nesse momento que eu estou na minha vida é uma coisa que até para começar esse podcast, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e demorou muito tempo por estar completamente paralisada. E conversando com outras pessoas, percebendo que isso é uma coisa que acontece com muitos de nós em muitos momentos diferentes, que às vezes a gente fica paralisado e aí a gente sabe que Deus pediu para a gente fazer uma coisa, mas a gente não consegue fazer. Deus coloca uma ideia no nosso coração, fala para você abrir um negócio, fala para você mudar de cidade, fala para você, sei lá, qualquer coisa e você fica paralisado. E o inimigo, ele assim, ele precisa de um momentinho assim bem pequenininho que a gente se distrai, que a gente começa a achar que a gente vai conseguir fazer aquilo na nossa dependência, não na dependência de Deus, ou a gente começa a escutar os outros e ele só precisa colocar uma sementinha ali de dúvida e de repente aquilo vira um monstro de 7 cabeças, você tá paralisado, passou anos e você não conseguiu fazer nada, e você ali com aquele aperto no coração, porque você sabe o que Deus te pediu para fazer, aí agora você sente mais culpa, sente vergonha, sente mais coisa e o inimigo vai só crescendo aquele sentimento na gente. E uma das coisas que eu estava lendo, estudando sobre isso, é o versículo da Bíblia, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de temor. Quando você lê esse versículo, não fala que é um sentimento, mas que é um espírito, que o temor, o medo, ele é um espírito. Então, quando você pensa assim, a gente pensa às vezes assim, ai, mas eu tô me sentindo com medo. Não é um sentimento, é uma batalha espiritual, é uma estratégia do inimigo no mundo espiritual que nos ataca para que a gente pare de agir na direção do que Deus colocou para a gente, do que Deus revelou para a gente. Então, a gente às vezes é atacado pelo inimigo sem perceber, porque a gente não está entendendo a estratégia do inimigo. O espírito do temor é uma coisa que é o seguinte, ele vem disfarçado de prudência. Porque assim, como é que você sabe se é medo ou se você tá, assim, tendo uma precaução, né? Mas, por exemplo, se você tá atravessando a rua e vê um carro descontrolado, você vai sentir medo naquela hora, né? E aí você volta para a calçada, mas você tá vendo, tá ali o carro. Mas esse medo espiritual é um medo que muitas vezes está na nossa cabeça. A gente fala que a gente vai se sentindo menor, a gente vai pensando em coisas do nosso passado, a gente vai pensando em falta, a gente, em vez de pensar nas coisas que Deus falou pra gente, a gente foca no medo. E aí aquele medo vira um gigante. Você já percebeu que tem vezes que a gente passa por isso, né? Aí quando a gente consegue finalmente tomar aquele passo, a gente olha para trás e fala: "Nossa, nem foi tão difícil assim, nem foi tão complicado assim". Aí a gente vai percebendo como o inimigo usa isso para nos atacar. Como ele usa isso para nos paralisar, para que a gente não ande no que Deus tem pra gente, no supernatural que Deus tem pra gente. O inimigo, ele não consegue parar a gente fisicamente, ele nem precisa, ele só precisa colocar uma dúvida na tua cabeça para que você mesmo se pare. Mas o inimigo, ele não perde tempo com gente que não está correndo atrás de Deus, da vontade de Deus. Ele não precisa se preocupar com a pessoa que não está preocupada com Deus, que não está tentando fazer a vontade de Deus.
Ele só se preocupa em atacar aquele que está correndo atrás da vontade de Deus. Então, quando a gente está andando em obediência, Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente está tentando perseguir isso, o inimigo vai tentar atacar a gente, nos distraindo, criando medo, confusão. E assim, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa, né, no nosso advogado, no nosso conselheiro, aquele que vem para nos confortar. Agora, o inimigo, ele vem para nos acusar, para criar dúvida. Ele vem associado com essa ideia de que, assim, nos lembrar do nosso passado de uma forma negativa. Quando Deus nos fala do nosso futuro, Deus não fica nos condenando por causa do nosso passado. Ele fala, não, você está agora limpo, né? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados, e ele fala do nosso futuro. Mas o inimigo, ele fica tentando nos manter preso nisso. E uma história que eu acho bem legal da Bíblia é a história de Gideão, né? Que ele tinha essa identidade ligada a falhas, né? E Deus não olhou para Gideão baseado na identidade que Gideão tinha de si mesmo, né? Ele olhou para Gideão baseado no destino de Gideão. E aí ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. Ele viu Gideão como aquele vitorioso homem valente que ia ganhar ali na batalha, mesmo com um exército menor. E Deus vai a gente vai mostrar essa glória de Deus pela nossa obediência. Quando Gideão obedeceu e diminuiu lá o exército dele, ele prova essa obediência e essa confiança em Deus, mesmo ele tendo dúvidas sobre si mesmo. E Gideão não espera o medo dele desaparecer, ele confia em Deus, e é por isso que ele consegue mover à frente, mesmo, vai com medo mesmo, e confiando em Deus, e mesmo com um exército menor, a vitória é de Gideão. E nesse processo da obediência é que ele se transforma. E o inimigo, ele tem medo disso, que se a gente, mesmo com medo, mesmo na nossa dúvida, a gente continuar seguindo Deus, Deus vai nos transformando, Deus vai nos fortificando, nos fortalecendo, nos moldando, e o inimigo não tem chance com isso. Então ele tenta nos parar antes da gente conseguir mesmo tomar o passo em direção àquela obediência, porque ele sabe que na hora que a gente começar a andar naquela direção, Deus vai fortalecendo a gente. E o negócio é que assim, o inimigo sempre vai tentar nos lembrar do nosso passado. Deus vai nos falar sobre o nosso destino, o que ele tem pra gente, ele vai nos mostrar aquilo, ele vai nos chamar a algo novo. O inimigo, ele tenta nos prender no passado, só que Jesus já pagou pelos nossos pecados, então a gente tem que ficar muito alerta para a gente não cair, não se distrair com o medo. E uma história que que eu gosto muito que me lembra disso, uma história que me lembra muito disso, e que essa ideia de se distrair e cair na cilada do inimigo, é Mateus 14, versículos 22 a 33, onde fala: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Venha, respondeu ele, que é um comando, né, que pede uma obediência. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na mesma direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você percebe que nessa história mostra que quando o Pedro estava lá, olho fixado em Deus, ele estava andando sobre a água, experimentando o sobrenatural. E no momento que ele se distraiu e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, porque ele ficou com medo. O inimigo usa coisas para nos distrair. As pessoas ao nosso redor, trabalho, coisas que não são ligadas às vezes ao nosso chamado. E às vezes essas coisas vêm de maneiras muito inocentes e a gente nem percebe. Então, por isso que é tão importante a gente ficar ligado e colocar os nossos olhos fixados a Jesus. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ter essa experiência sobrenatural e não abre espaço para o inimigo nos distrair. Foi um momento que ele olhou no vento, se distraiu e começou a afundar. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa, né? Então, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando muito, como que a gente sabe, né, se é uma coisa, é um medo real, se é ou se é um momento que a gente ainda está tentando ter discernimento do que Deus está falando para a gente, ou se é um medo, uma distração que está vindo do inimigo. E, na verdade, assim, quando a gente olha para os frutos, quando a gente ainda está assim, numa fase de discernimento, a gente está orando, buscando entendimento sobre uma coisa, por mais que a gente não tenha todas as respostas, tem uma sensação de paz, tem um fruto de paz. Quando é um ataque do inimigo, ele vem acompanhado de vergonha, de ansiedade, de sentimentos de que nós não somos o suficiente, de que nós somos incapazes. Ele vem com um fruto pesado, ele vem com um fruto que é negativo, e ter essa maturidade espiritual, né, esse discernimento da gente saber reconhecer o que está acontecendo, ele é desenvolvido por quanto mais a gente procurar Deus, quanto mais a gente render a Deus, quanto mais a gente trouxer. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer, e é um processo, né, é realmente assim quebrar todas as coisas do dia. Por mais que eu pense que elas são pequenas ou grandes, que eu acho que elas sejam boas ou ruins, e trazer tudo para a mão do Senhor. E falar, olha, isso aconteceu, aquilo aconteceu, eu tô com dúvida nisso, eu acho que isso aqui tá dando certo, me guia se não for, e começar a trazer tudo. E trazer tudo. Porque quanto mais a gente coloca aos pés do Senhor, mais Ele vai poder nos guiar. Quanto mais a gente ficar focado naquela conversa, naquele relacionamento, desenvolvendo aquele relacionamento com Deus, mais Ele vai nos guiar, mais o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa observar quando o inimigo está nos atacando. E a gente vai conseguir ficar mais alerta. E eu acho que assim, a gente nunca vai aprender 100%, né? Porque a gente é carne, a gente não é perfeito, a gente falha. Mas, e também tem várias temporadas, né? Cada vez que a gente entra uma temporada nova na nossa vida, a gente tem coisas novas para aprender. Mas o inimigo, ele usa das mesmas coisas, ele sempre trazendo o seu passado, tentando nos destruir dessa maneira. Então, a gente tem que aprender a reconhecer essas coisas e realmente trazer tudo para a presença de Deus. Porque assim, a verdade é que
a obediência, ela, quando a gente realmente vai lá e toma o passo que Deus está pedindo, acaba o poder do inimigo de nos intimidar. Porque se ele conseguir te deixar paralisado porque você está pensando uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, você não está pisando no que Deus tem para você. Mas se você começar a caminhar naquilo que Deus tem para você, aquela intimidação que o inimigo tinha em você já não serve mais. Assim, para finalizar, a questão é a seguinte: Deus não espera que a gente seja perfeito, que a gente não tenha medos, que a gente não tenha dúvidas. Ele só quer que a gente esteja comprometido e disponível a procurar por Ele, a caminhar com Ele, mesmo que a gente não saiba tudo e que a gente às vezes tenha dificuldade, mas que a gente esteja, que a nossa intenção esteja correndo atrás dele, que a gente consiga procurá-lo. Ele não está pedindo a nossa perfeição. E o inimigo, ele tenta pegar a gente nisso. Que às vezes ele acha falando assim, ai, nossa, mas você não vai conseguir fazer isso, né? Mas você não tem dinheiro. Ai, mas como é que você vai abrir um negócio desse? Você nunca teve um negócio. São umas dúvidas que coloca na nossa cabeça. Mas na verdade é o seguinte, se Deus falou para você que você vai ter um negócio novo, quem que é o inimigo para falar que você não tem? Porque não está vindo dele, está vindo de Deus. E se Deus pediu para você fazer uma coisa, é porque ele já sabe quem você é, ele já sabe o que você já fez, e ele já sabe o que você vai fazer. E é ele que vai mandar os clientes, o dinheiro, é ele que vai mandar as pessoas, é ele que vai abrir as portas, é ele que vai fechar portas, é ele que vai abrir assentos e mesas, é ele que vai tirar pessoas da sua vida. Então, assim, essa rendição, a nossa obediência é conectada com a nossa rendição, que é conectada com o nosso propósito, para que a gente consiga atingir os propósitos que Deus tem para a gente. É preciso que a gente ande em obediência mesmo com medo. E o inimigo sabe disso. Então, não deixe que ele te distraia. Eu gostaria muito de ouvir de você como que você navega essa questão do medo e navega quais são as estratégias, né, que você tem para lutar contra o inimigo quando ele tenta te atacar dessa maneira. Muito obrigada por ter assistido mais um episódio e voltamos semana que vem.